Eclesiastes 10, versículo 1. Eu vou ler em duas versões, irmãos. Almeida, revista corrigida, e depois estarei lendo na nova versão da linguagem de hoje, só para compreensão melhor. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e ele utilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estutícia. Na nova tradução da linguagem de hoje, ela está escrito assim: assim como algumas moscas mortas podem estragar o frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. Repito novamente na nova tradução da linguagem de hoje: assim como algumas moscas mortas podem estragar o frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. Antes de você se sentar, você vai olhar para essa pessoa mais linda que está do seu lado. Você vai dar aquele sorriso com o gato 15 para as 3. E você vai dizer assim: cuidado com as moscas mortas, porque elas estão doidas para estragar o seu perfume. Você pode se sentar glorificando a Deus. Meus irmãos, o tempo que me foi dado foi um tempo muito bom, mas eu quero aqui com muita calma e muita rapidez, ser muito rápido, entregar o recado de Deus para os irmãos. Querido, esse texto, Eclesiastes capítulo 10, Salomão ele está explicando como uma pequena coisa insignificante, uma impureza, ela pode estragar uma grande quantidade de algo valioso. No caso, só para questão de conhecimento, o livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria, muitos historiadores acreditam que é o átrio do tabernáculo. Eclesiastes é o santo lugar, e Cantares de Salomão é chamado de um santíssimo lugar. Nesse santo lugar que Eclesiastes é colocado, Salomão, a palavra-chave, acredito que desse livro, de qualquer palavra ou livro de estudo, ou comentário bíblico, ou palavra, ou na verdade Bíblia de estudo, eu acho que a palavra-chave do livro de Eclesiastes, além de ser sabedoria, significa tudo é vaidade. Porque Eclesiastes, Salomão, ele está no auge da sua velhice. Eu acredito que piamente Eclesiastes é o livro do arrependimento de Salomão. Porque Salomão, além de tratar sobre a vida, ele trata muito mais do que sobre a vida. Então aqui Salomão, ele traz sobre a sua própria vida, comparando algo insignificante que por muito tempo estragou algo de muito valor na sua vida, que foi sabedoria. A palavra Salomão, ou o nome Salomão, significa aquele que é pacífico, ou aquele que é paz, porque no reino de Salomão não teve guerra. Salomão praticamente foi o único rei de Israel que não guerreou com espada nas mãos, porque Salomão foi o homem que fez muito alianças, expandiu territórios. Davi não, Davi foi um homem que praticamente teve as suas mãos com sangue, porque Davi era um homem guerreiro. Aí então Salomão era um homem extensivo político, igual muitas pessoas usam a expressão: Salomão casou ou teve mais de 1000 mulheres. Não quer dizer que Salomão coabitou com elas. Isso era aliança políticas para conquistar territórios, expandir territórios, ou Salomão expandiu o território de Israel. Então praticamente em questão de contratual, os homens davam as mulheres para o harém desses políticos, para que assim fizesse alianças políticas para que o território viesse a ser avançado. A palavra sabedoria nesse texto, ela pode significar duas coisas. A primeira palavra aqui, sabedoria, significa Rockman, que significa sabedoria do alto, ou vem da palavra Tushihá, que significa relacionamento de profundidade com Deus.
Eu prefiro mais essa palavra, porque quando Salomão se relacionou com Deus, Deus deu muito mais daquilo que Salomão pediu ao Senhor. Mas a palavra tolice significa não aquele que não tem conhecimento, mas a palavra tolice nesse texto significa aquele que tem conhecimento, mas não coloca em prática. Então, toda vez que nós temos o conhecimento e não colocamos em prática, os irmãos sabem que a tragédia, ela está o quê? Batendo praticamente na porta. Seja na vida profissional, física, emocional, espiritual, se nós não colocarmos em prática aquilo que nós sabemos e aprendemos de acordo com a palavra, praticamente tolice a gente pode encaixar naquela palavra ou na pequena parábola que quando Jesus vai concluir o sermão, ele fala assim: todo aquele que pratica a palavra, o Senhor assemelha ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve as palavras e as não pratica, o Senhor chama esse homem de insensato, chama ele que ele tem tolice ou não agiu com sabedoria. Mas a palavra aqui que Salomão coloca de algo pouco que pode estragar algo muito grande, é uma metáfora de um homem que trabalha com perfume, ou com óleo, ou com unguento, porque esse óleo era trabalhado meses, não era um óleo industrializado, não era um perfume industrializado, eram homens e mulheres que trabalhavam com essência mesmo, para que viesse a ser vendido, ou primeiramente, na verdade era para Deus, segundo para a iluminação, terceiro para a higienização. Então esse unguento era trabalhado com muito cuidado. Geralmente esses ungüentos não eram feitos praticamente em Israel, era exportado da Índia e a Etiópia, porque eles exportavam porque eram os perfumes mais caros e era a essência mais perfumada que tinha naquela época. Então geralmente os mercadores, eles exportavam essa essência e trabalhavam com elas. Então quero usar com os irmãos dois textos para nossa breve compreensão, para que nós possamos entender a questão da mosca, para não estragar o perfume. Quando eu falo da mosca nesse texto, ela pode representar algo impuro, mas pode representar o quê? Calúnia, pode representar fofoca, pode representar pecado, pode representar aquilo que nós já consideramos como que não tem nada a ver, ou misturamos o santo com o profano, ou o profano com o santo. Quando eu falo de essência, de nardo, de pureza, existe um texto que eu acredito, não sei se eu ministrei esse texto uma vez, quando aquela mulher pecadora na casa do fariseu, ela vai ungir os pés de Jesus. É interessante que quando ela vai ungir os pés do Senhor, geralmente os homens, os escravos da casa, quando quebravam esse vaso, ou quebrava o vaso de alabastro, geralmente eles pegavam o pano e esfregavam o pé do convidado, para tirar o excesso do óleo. Só que aquela mulher, ela é muito inteligente. Eu acho que é isso que às vezes falta para a gente na igreja. Porque se ela quebra o vaso e ela com o perfume enxuga os cabelos com os pés de Jesus, aquela mulher é muito inteligente. Porque além de ela levar aquilo que é equivalente a um ano de trabalho, ela leva uma essência muito cara. Então se ela, como ela quebrou o vaso, ungiu os pés de Jesus com o unguento que vale um ano de trabalho, se ela pega o pano e enxuga, na verdade o unguento continuaria nos pés do Senhor, mas toda a essência iria para o pano. Mas aquela mulher foi muito inteligente, porque ela chegou sem a cabeça ungida, ela chegou sem ser convidada, mas ela já chegou perdoada. Mas além de perdoada, quando ela quebra o vaso, ela solta os cabelos e enxuga os pés de Jesus. Isso quer dizer que ela volta para casa com a cabeça ungida. Eu acho que é isso que está faltando para a gente. Por quê? Porque a gente vem com o vaso e volta com o vaso da mesma forma. Porque se a gente vir para o culto e voltar com a cabeça ungida, a gente não vai voltar para casa como crentes problemáticos. A gente vai voltar com a cabeça ungida, com o pensamento ungido, com o Senhor na nossa vida e com o Espírito Santo trabalhando na nossa mente. Então o que é que a mosca morta quer fazer? O que é que a mosca morta fazia? Quando o perfumador trabalhava, ele tinha que tampar o vidro, ele tinha que tampar o recipiente,
Porque se a mosca entrava dentro do perfume, a mosca tirava toda a essência do perfume. Eu fui estudar a palavra mosca e eu pensava que era uma mosca qualquer. Eu não sei quem aqui já matou aquele animal, eu acho que é percevejo, mas no Oriente Médio ele usa uma outra expressão. Quando você mata esse bicho, ele solta um odor insuportável. É esse animal que entrava dentro dessa vasilha de unguento. Quando ele entrava dentro desse óleo, desse perfume, quando ele tirava a tampa ou havia brecha dentro do unguento que estava ali, o percevejo, estava a mosca, o perfumador botava a mão na cabeça e gritava: a essência estragou. Porque uma pequena coisa estragou algo muito valioso. Por quê? Porque alguém fez o perfume, alguém trabalhou no óleo, alguém trabalhou na essência, mas não tampou a brecha. O que é que eu quero dizer com isso? É que se a gente não tampar as brechas, as moscas vão continuar a fazer bagunça na nossa vida. Aí não adianta trabalhar, fazer essência, trazer perfume, se a mosca morta vai estragar tudo. Mesmo que o perfumador tirasse a mosca, a essência não valeria da mesma forma. Ele teria que começar tudo de novo, porque algo tão insignificante estragou algo muito valioso. O que Salomão está dizendo? Que a pequena tolice vai estragar toda a sabedoria. Então diga para o teu irmão, isso fala de vigilância. Diga para o teu irmão, vigilância. Está muito fraco, diga vigilância. Diga, vigilância faz a gente tampar as brechas para que as moscas mortas não estraguem o nosso perfume. Salomão foi um homem sábio, mas a tolice fez ele cair na prática do pecado. Mas graças a Deus que ele escreveu o livro do Eclesiastes, mostrando para a gente que as pequenas coisas é que faz estragar as grandes. Às vezes a gente fica na expectativa das coisas grandes estragar a nossa essência, estragar a nossa vida, estragar a nossa espiritualidade, mas são as coisas pequenas que vão minando a nossa vida. Talvez você não ora como antes, talvez a gente não lê a Bíblia como antes, talvez nós não levantamos mais de madrugada como antes. E sabe o que a gente faz? A gente toma remédio para dormir, a gente se dopa para dormir, e o Senhor diz: tampa a brecha, desce ao perfume, tira as moscas, afasta ela, glorifica o meu nome, busca o meu nome, e o meu nome será glorificado. A palavra esta noite é simples, meus irmãos. O perfumador trabalhava, mas se ele não colocasse uma tampa no vidro, a mosca estragava toda a essência. Esta noite eu vim pregar que as moscas mortas, elas não vão estragar o teu perfume. Você vai dar glória a Deus com mais força, você vai cultuar com mais força. É por isso que eu acredito que os nossos cultos às vezes não fluem mais. Por quê? Porque o perfume está estragado, a mosca está perturbando o dia todo, e a gente dá confiança, a gente se afasta. Quer ver uma coisa interessante? Deus ama perfume. O Senhor ama tão perfume que lá no livro de Êxodo capítulo 30, no altar do incenso com as especiarias, o Senhor disse para Moisés: faça o altar do incenso e cria um perfume para mim. Esse perfume só Deus poderia cheirar, só Deus poderia cheirar, pastor Edivaldo. E o interessante, meus irmãos, é que lá fora havia o altar do holocausto, se matava 24 mil animais por dia. Imagina, cheiro de sangue, cheiro de carne cru, cheiro de carne queimada. Você acha que as moscas não pairavam? Depois do altar do holocausto havia a pia de bronze, aonde o sacerdote se lavava, trocava as vestes e entrava no santo lugar. Quando ele entrava no santo lugar, exalava-se um perfume. O que é que Deus ensina para a gente? É que carne
carne não se mata no lugar santo, a carne se mata lá fora, e o perfume exala aqui dentro. É por isso que às vezes a gente não sente. Tem que orar uma, tem que orar duas, tem que orar três, tem que orar quatro, porque a gente deixa para matar a carne na igreja. E lugar de igreja não é lugar de matar a carne, é matar a carne é em casa, é no trabalho. Eita glória, é agindo com sabedoria. E quando chega na igreja, aí eu consigo adorar, eu consigo tirar força da fraqueza, ou fraqueza da força, eu consigo adorar. E o diabo diz, ela não vai, eu perturbei, mas ela não vai. Aí chega no último minuto, 45 do segundo tempo, você coloca uma roupa, você coloca um sapato, um tamanco, um tênis, você penteia o cabelo, escova os dentes e diz, eu vou pro culto da promessa. Mosca morta nenhuma vai estragar o meu perfume, mosca morta nenhuma vai estragar a essência que Deus tem para a minha vida. Você pode levantar a tua mão lá em cima, só quem não aceita que mosca morta vai estragar o teu perfume, levante a mão, abre a boca e diga 1 minuto de glória, se você crê nesta palavra, pelo amor de Deus. Aleluia. Eu disse que eu serei rápido e objetivo. Outro texto interessante para encaixar, senão a mosca morta faz inutilizar o perfume. É interessante, irmãos, uma mosca, algo pequeno estraga o perfume. E o perfume aqui fala da palavra shemen, ou, na verdade, o estrago, o mau cheiro, que o texto fala mau cheiro, vem da palavra bozete, que significa odor desagradável, alterando a qualidade do produto. Vou repetir, a mosca morta dentro do unguento altera a qualidade do produto. Ou seja, às vezes a gente já não é mais o mesmo crente. Glória a Deus, aleluia. Às vezes a gente já não vem para a igreja com aquela força, aquela empolgação. O Senhor está chegando a hora. Estou doido para chegar na tua casa, para te adorar, para entregar tudo. Que olha, irmãos, tem momentos que às vezes na nossa casa a gente não tem a mesma liberdade que temos de nos entregar por inteiro, como nós nos entregamos na igreja. Então 2 horas de culto, como o pastor disse, é uma oportunidade para a gente entregar uma oferta que nós entregamos a Deus diariamente. E essa qualidade que faz alterar a qualidade do produto, já encerro aqui. Eu acredito que todo mundo aqui sabe que é uma igreja bíblica, os pastores aqui são muito bem estudados, trabalham muito com os irmãos com comentários. Eu acho esse texto interessante, do Salmo 23, quando Davi fala assim: unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. Esse texto é interessante para Eclesiastes 10, junto com a mosca morta do unguento, o perfume. É porque naquela época havia 2 tipos de pastores: os pastores do verão e os pastores que trabalhavam no inverno. Por exemplo, Salmo 23, Davi está falando dos pastores que trabalham no verão, que ele usa a palavra, o Senhor é meu pastor. A palavra pastor no hebraico ali é Roi, ou Raá, que significa o Deus que cuida, o Deus que alimenta. João 10, quando Jesus fala que a ovelha que ouve a minha voz ali, Jerusalém já estava no inverno, então os pastores acolhem no aprisco as ovelhas no inverno. As ovelhas não saem com o pastor no inverno, mas ficam agrupadas juntas. Mas no verão é onde as moscas mais atacam as ovelhas. O que as moscas fazem? Elas perturbam a cabeça das ovelhas, ou elas entram dentro da narina da ovelha. E se elas entrar, o que elas fazem? Elas colocam larvas dentro da cabeça e dentro da narina. 3 coisas as ovelhas faziam para tirar a larva de dentro da cabeça ou da narina. Primeiro, ou ela batia cabeça com cabeça. E tem ovelha batendo cabeça com cabeça mesmo. Aqui não tem esse tipo de crente não. Só alguns lugares que eu vou. Que eu vejo que bate cabeça com o outro, irmão. Satanás precisa nem lutar na igreja. Quem está lutando? Um matando o outro, um querendo pregar mais que o outro, fazer mais que o outro, é o quê? É ovelha sem óleo na cabeça.
Segundo, a ovelha batia a cabeça na pedra até a mosca ou a larva sair. A terceira e pior, a ovelha se lançava do precipício para se matar, porque a mosca deixava a ovelha louca. O que é que o pastor do verão fazia? Encharcava a cabeça da ovelha de azeite, colocava azeite dentro das narinas para que a mosca não perturbasse a ovelha. E aqui eu encerro. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, que esta noite o bom pastor, ele vai colocar azeite na minha cabeça, na tua cabeça, vai encharcar nossa vida de azeite para que as moscas não venham nos perturbar. Não, você não crê, eu vou liberar de novo. Esta noite, nenhuma ovelha vai se perder. É por isso que os pastores andavam com a vara, porque se a ovelha fosse muito perturbada pela mosca, ele quebrava a perna das ovelhas e trazia as ovelhas para perto, ungia a cabeça, ungia os ouvidos, ungia as narinas, ungia a cara da ovelha, e a mosca, quando ia perturbar, a mosca colava no óleo, porque o óleo era uma cola, o unguento era algo muito maravilhoso. Esta noite vai exalar perfume, esta noite vai exalar promessa. O espírito de profecia toma minha boca e quero liberar esta palavra para alguém esta noite. Eita, agora a perturbação vai acabar, meu irmão. A perturbação vai acabar, meu irmão. Vai dormir tranquilo, descansa o teu coração, descansa a tua mente. O bom pastor está colocando óleo, e quando a mosca vier, você diz: aqui não tem brecha para você, aqui não tem espaço para você. Eu quero profetizar esta noite que nós vamos proteger a essência. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e diga: esta noite, no culto da promessa, nós vamos proteger a essência. Eita glória, quem crê nisso? A mosca morta não vai estragar a tua essência, a mosca morta não vai te tirar do foco da promessa. O que é que a mosca morta faz? Faz você bater cabeça, faz você sair da direção, faz você ser rebelde, faz você não querer mais congregar, faz você não querer mais obedecer a palavra. Pode vir pregador de fora, pode ter ensinamento da palavra, se você não matar a mosca morta, ela vai alterar a qualidade do produto. Mas eu vim esta noite liberar essa palavra para alguém, essa reflexão. O medo vai continuar com a mesma essência, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Diga para tua irmã, diga para tua irmã, diga assim: mosca morta não vai alterar a qualidade de quem você é. Diga: mosca morta não vai alterar o teu caráter. Mosca morta não vai alterar a pessoa de Deus que você é. Deixa quem quiser brigar para lá, deixa quem quiser se rebelar para lá, deixa quem quiser falar mal para lá. A gente tem essência, e mosca morta não vai estragar, meu Pai. Urapacandarábia. Será que a igreja tem glória? Tem aleluia, tem línguas estranhas. Urapacandarábia. Todo dia, pastora Juliana, as moscas mortas vêm. Para que você vai lá? Para que você dá voz? Para que você dá glória? A gente dá glória porque Ele merece. Eu não dou glória para sentir, eu sinto porque Ele está aqui essa noite. Eita, eita, eu vim dar recado. Você que está gravando, mosca morta, aqui você não tem espaço. Essa igreja que abriu foi Deus. Eita, quem deu pastor foi Deus, quem deu pastora foi Deus. A mosca morta não vai alterar a qualidade do produto desta igreja. Eita, eita, Uribicandarábia. Desceu uma revelação aqui agora. Deus não vai permitir que essa igreja faça aliança com moscas que alteram o produto. Está dando certo, vai caminhando dando certo. Eita glória, se tiver 2 ou 3 vai dando glória, mas a mosca morta não vai estragar o perfume desta igreja. Quem crê, quem crê?
presença. Eu sinto a presença. Eita glória. Urabacandarabahaya. Urabachandarabacandarabahaia. Uma mosca morta faz inutilizar todo o frasco do perfume, mas esta noite o perfume é maior. O perfume é maior. A essência é maior. Eita glória. Ai que vontade de correr, meu. Ai que vontade de sapatear. Oh glória. Não deixa essa mosca morta te afetar não. Não deixa essa decepção te afetar não. Não deixa essa traição te decepcionar não. Não deixa essa fofoca te contaminar. Seja diferente. Oh glória. Oh glória. Quem crê nisso, irmão? Quem pode liberar a glória? Quem está vivo da glória? Oh glória.